É mais um estudo aqui católico, né? Refutando as mentiras protestantes, né? A Igreja Católica é a Bíblia. Professor Leandro Quadro responde. Olha só que interessante. Olha a malícia desses caras. Igreja Católica. Esse é o assunto de hoje. Os caras vão tentar negar que... Recebemos no olha só. Facebook um comentário respeitoso de um irmão católico chamado Wagner. E entre outras coisas que ele afirmou, ele disse que hoje os protestantes têm a Bíblia graças à Igreja Católica que a preservou. Antes de responder a isso, eu só queria dar uma informação de que temos um artigo em que eu respondo essa alegação entre outras. Então, você pode ver no link abaixo, onde você poderá acessar esse artigo para lê-lo, compartilhar com as pessoas, compartilhá-lo com nossos irmãos católicos. Mas voltemos à questão. Será que a Bíblia realmente foi preservada graças à Igreja Católica? Nós reconhecemos que foram monges católicos que copiaram, preservaram textos bíblicos. Porém, Que interessante. Eles reconhecem que foram os monges que preservaram, mas que interessante. Monges católicos. Monges que estão sob a jurisdição e o pastoreio da sede. Entendeu? Ele vai tentar negar essa vertente aí. Se você catar o Velho Testamento, sim, o Velho Testamento foi escrito pelos judeus ali, os doutores, pelos mestres, pelo porta-voz Moisés, a Torá, etc., né? Mas e o Novo Testamento? Como foi criado, foi como pregado, foi como organizado esse Novo Testamento? Quem foi os primeiros arqueógrafos que escreveram? O Eusébio de Cesareia já deixa bem simples, a patrística, né? Pedro pregando oralmente, discípulo de Pedro era São Marcos, e São Marcos ia escrevendo a pregação oral de São Pedro, está ali na patrística do Eusébio de Cesareia. E o evangelista São Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo, que terminou o livro de Atos dos Apóstolos. E não conviveu com Cristo. Interessante. E era católico. Está sob a base, sob a sede, sob o pastoreio, sob a jurisdição de Pedro. Então os caras vão tentar negar essa vertente aí. Sim, a Igreja Católica ela preservou a Escritura e tanto que organizou os cânones com São Jerônimo ali em 350 pelo Papa Damas, organizou, usou a Septuaginta, fez a tradução, demorou 43 anos para fazer essa tradução. Que interessante, né? Mas vamos ver até onde ele vai chegar, vou dar esse argumento para ele. a história não é bem assim como é contada aos nossos irmãos católicos. Esses monges, eles viveram na clausura do deserto, especialmente no Egito. E eles nada tinham a ver com a igreja. Para você ter uma ideia, o Vaticano nem opinava sobre as regras que existiam nesses monastérios. Os monges tinham suas próprias regras. Eles não tinham contato com a Igreja Católica Romana e muito menos com o Vaticano, porque eles se afastaram da igreja, se afastaram do mundo e viviam. Então vai ver a patrística lá do Santo Tantão. Acho que é esse o Santo Tantão, que vivia lá no deserto, clausurado no deserto. Tinha o pastoreio da igreja. Então, os monges ali são todos protestantes. Então eles não têm pastoreio, eles faziam o que eles quisessem, o Leonardo Quadro. Já está errada essa tradução sua. Porque como os monges fazem o que quer, que não tem acesso à sede, não tem acesso às comunidades. É meio enganosa essa pregação sua, né? Se você for catar as patrísticas ali, dos primeiros cristãos até o século VIII, você vai ver como os cristãos se comportavam, como os cristãos pregavam, como os cristãos morriam pela igreja, pela palavra, para proclamar o evangelho. Mas vamos lá. Para rezar, para orar, para meditar, eles queriam serem totalmente excluídos da sociedade. E quando eles preservaram as
Bíblias que haviam sido escritas, a igreja tentava até destruir a Bíblia. Nós sabemos que, na verdade, o catolicismo tentou, especialmente no período medieval, destruir a Bíblia. Proibia-se a Bíblia para as pessoas. E aqueles monges só puderam preservar as escrituras na época porque o Vaticano não estava nem aí no trabalho que eles faziam de copiar a Bíblia. Até porque o Vaticano pensava o seguinte: bom, eles estão copiando, nada vai sair dali de dentro, ninguém entra ali dentro, então isso não era motivo de preocupação. Então temos que... Interessante. Os caras, eles acusam que a igreja escondeu a Bíblia, que a igreja proibiu a Bíblia, etc. Mas os caras não vai na prova, não mostra documento falando dessa história. Eu fui à fonte, ó, 3 folhas, explicando que essa pregação desse pastor aí é uma farsa, é uma mentira. Isso se deu quando veio a reforma protestante, os heróis protestantes ali que eles dizem que é, né? Que inventaram essa história, não passa de um mito, ó. A Igreja Católica proibiu a Bíblia, veja a verdade, ó. Isso que eu encontrei na Patrística Católica. Os protestantes geralmente pensam e afirmam que a Igreja Católica ocultou a Bíblia durante o século ao povo cristão, até que chegassem os grandes heróis reformadores. Mas isso, inteiramente e infelizmente, é um mito. Até o Rodrigo Silva, eu vi uma entrevista dele falando sobre isso também. Não tem como, se você for catar a patrística, se você for estudar a patrística, não tem como, cara. E esses monges que estão lá no deserto, esses franciscanos, é católico. Está submisso à sede, está submisso à jurisdição de um bispo. De acordo com a escritura. E tanto a escritura também mostra também. A igreja compilou, guardou, organizou. Primeiro pregar oralmente, depois veio a tradição segundo Tessalonicenses 3,15. Ó, é importante salientar que antes do século XV, ó, século XV, a Bíblia era propagada em manuscrito. Não havia imprensa. O protestantismo surgiu através da imprensa. Logo, a sua difusão era muito difícil, uma vez que teria que ser toda copiada à mão. Ó. Mas ainda assim, os católicos não mediram esforço para isso. Ó. Aqui, ó, não tinha nada disso. Não tinha imprensa, era copiado à mão pelos primeiros cristãos ali, católicos. Não tinha essa biblinha toda zip, toda bonitinha. Tem assim agora por quê? Porque a igreja guardou, preservou e organizou e bateu o martelo ali em São Jerônimo, em 350. E terminou em 393 ou 95, se eu não me engano. Demorou 43 anos para fechar o cano bíblico, 208. Fechou em 72, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Em 73 livros. Interessante. É simples entender isso. Porque os caras querem distorcer a patrística, os caras querem distorcer a história. Veja dezenas dessas bíblias traduzidas na língua vulgares. Então, dessa forma, o acesso aos textos sagrados e a sua interpretação não era restrito ao clero, não por razões de lógica, e por razões históricas. Eu postei um vídeo aí mostrando sobre isso aí já. Ó, primeiro, o clero não precisava da Bíblia traduzida para as línguas vulgares, porque o clero inteiro praticamente conhecia bem a língua latina ordenada pelo Concílio. O tutor, Concílio de Tours, né, no ano 813, fez-se sentir porque o povo o clero deixava de fazer latim. Segundo, latim foi se fazendo menor, compreensível, a igreja foi se adaptando à nova situação.
com as traduções. Olha só que interessante. Isso aqui o cara fala que a Igreja Católica proibiu. Escondeu a Bíblia durante do século primitivo ali, etc. Terceiro, São Cirilo e São Metódio traduziram a Bíblia para língua estava para iluminar com a palavra de Deus os povos pagãos dos lestes para a Europa que não falava o latim. Quarto requisito. No reino da Espanha, de Portugal e de França e Alemanha, a Bíblia era sucessivamente traduzida e pedido dos reis e dos nobres e, para isso, pagava grande soma de dinheiro aos tradutores, aos copistas antes da imprensa. Olha só que interessante, cara. E o cara falou que a Igreja Católica escondeu a Bíblia. Essa tradução era usada precisamente pela família, reis e pela nobreza, por todos os que sabia ler. Quinto requisito. A Bíblia castelânia da casa de Abiba foi traduzida não por um clero, mas por um judeu converso, Moisés Ragel, no caso, Portugal. Da Bíblia de Dom João I. Olha só que interessante, ó. Um judeus, Moisés Ragel, que compilou, né, a tradução. Sabe de que o próprio rei traduziu o livro dos Salmos e sua neta Filipa traduziu os evangelhos. Sétimo, como não tinha acesso? Sétimo requisito. Normalmente a Bíblia na Idade Média circulava pelas cortes pelas casas nobres e pelas escolas era fascículo, o códice, com os livros bíblicos. Olha só, nas escolas também era comerciado e divulgado também. Não era assim essa biblinha assim que você via antes, não. Porque não tinha imprensa, não tinha gráfica, hoje, nessa atualidade. Separados para se tornarem mais acessíveis. As pessoas que sabiam ler e não tinham acesso às grandes bibliotecas dos mosteiros, como os monges. Olha só que interessante, ó. Ele citou dos monges ali. Nas bibliotecas dos monges ali tinha Bíblia, tinha muito estudo, muito conhecimento da tradição, da igreja. Durante a Idade Média, a Bíblia era sem dúvida o livro mais lido em toda a Europa. É verdade que imensa maioria do povo não sabia ler. Ó. Na Idade Média, para obviar essa dificuldade, desenvolver-se a arte das iluminações que acompanhava as traduções da Bíblia. Todas as igrejas também tinham imagem que relatava ao Evangelho. Ó, lá na Idade Média tinha imagem, porque o povo não sabia ler. Tinha as imagens narrando a Escritura. Que interessante, cara. E o cara faz um vídeo desse que a Igreja Católica escondeu a Bíblia. A Igreja Católica até queimou a Bíblia. A Igreja Católica até proibiu a Bíblia. Interessante, né? Veja as gárgulas. Por exemplo, as gárgulas lembravam o mal. Também havia grandes esculturas contando a história que ocorria na Bíblia, além de outros tipos de pinturas. Constava de
páginas. Olha só. Tinha também pinturas que mostravam versículos da Bíblia. As pinturas, tipo, Jesus foi ao deserto. Tinha imagem desenhada mostrando para o povo que Jesus foi no deserto, para o povo que o povo era um povo que não sabia ler. Olha a riqueza da igreja. Lá na Idade Média, a casa caiu, né? Tipo de pinturas constava de páginas inteiras com cenas bíblicas que supria lacuna do analfabetismo do povo. Nomes que conheci algumas coisas de cultura medieval, saber que tanto os textos literários como teológicos e até mesmo a cultura popular estão imbuídos de conteúdo bíblico. Olha só que interessante, a um nível muito superior aos dos cristãos modernos. Parágrafo 10º, olha só. Mostrei que vou mostrar 10 situações que esse cara está errado. Enfim, dos textos trabalhados de tradução, iluminuras só tinha um objetivo lógico: dar a conhecer a pessoa cultas e as analfabetas. Palavra de Deus e não exclusivamente aos clérigos, monges e monjas. Portanto, mito deve ser desfeito. Isso é um mito. Então, isso que esse cara está falando é um mito. Tem que ser desfeito, tem que ser desmascarado, porque a Igreja Católica não escondeu a Bíblia. A Igreja Católica divulga a Bíblia até hoje. Tanto que ela compilou, ela organizou por São Jerônimo. De ter cuidado com essa alegação. E devemos considerar também a história. O próprio fato de hoje a tradição eclesiástica ser considerada autoridade e intérprete das Escrituras demonstra que a postura do catolicismo para com a Bíblia não é a correta. Nunca foi. Não vai ser. Então, a Adventista sétimo dia, então, é a correta, então. Tem que guardar o sábado, tem que fazer circuncisão. Então, de acordo com a doutrina Adventista sétimo dia, ela surgiu do século XIX. Aqui é no século I, na igreja primitiva. Na antiguidade, já se falava da Bíblia. Viu como esse mundo protestante é uma farsa? Tem que ser combatido essas heresias. Graças ao protestante. Se tem a escritura, graças à igreja, graças aos monges, graças aos geógrafos, graças aos padres, aos bispos. Só você catar a patrística. 45 livros é a patrística, eu acho, se eu não me engano. Contando. Agora o Adventista sétimo dia vem com a verdade. Com essa mentira fajuda. Só você pesquisar. Eu faço um desafio, cara. Você pode catar qualquer pregação protestante contra a igreja e você vai pesquisar para você ver verdadeiramente a fé. O verdadeiramente ensinamento. Será agora que o será. Com isso não estou desmerecendo. Interessante. Saiu aqui, mas tá bom. Então, tem que ser desfeito essas mentiras protestantes. Principalmente essa Adventista sétimo dia. Como a Igreja Católica não teve participação da Bíblia, tanto que ela organizou tanto o Velho Testamento e o Novo. Se ela quiser só organizar o Novo, que nós estamos no Novo Testamento, a gente não está no Velho Testamento. Nós estamos no fundamento dos apóstolos. Que interessante. Não é a Igreja Católica escondeu a Bíblia, mas o cara não mostra a fonte. Isso não estou desmerecendo. O cara não mostra o argumento. As obras teológicas dos nossos irmãos católicos, por favor. Para mim, as traduções bíblicas melhores são católicas. Por quê? O teólogo católico
apesar de ter a tradição da igreja em alta, E uma vacância, um percentual, você tem que perceber o quê? Os protestantes eles vêm com aquele jeitinho, ah, irmão, respeita a Bíblia católica, tal, para te impressionar, para você cair na garra deles. Falou mal, criticou, falou que a igreja católica escondeu a Bíblia, agora tá aí falando que a Bíblia católica é a melhor que tem. Toma vergonha, cara. Se converte. tão fiel na tradução do texto bíblico que ele traduz o texto como tem que ser. Então, por exemplo, eu estou fazendo um ano bíblico na tradução ecumênica da Bíblia. Existe a excelente tradução da Bíblia de Jerusalém, a tradução da Bíblia Virgem, Ave Maria, a Bíblia Ave Maria. Então, são traduções espetaculares. Veja um exemplo. Aqui em Hebreus 4:9, olha como a tradução ecumênica da Bíblia traduz o texto. Ó. Um repouso sabático que fica, por seguinte, reservado para o povo de Deus. Veja, o texto bíblico. Mas que povo de Deus? Israelita. Que vai guardar o sábado, que vai ser preceito, etc. Já está no Novo Testamento, pastor. Agora ele fez toda essa analogia, toda essa mentira, toda essa pregação fajuda para tentar defender o sábado, que a Igreja Adventista defende. Pega direitinho o sábado do sétimo dia e o apresenta como um exemplo do descanso na graça que encontramos em Jesus todos os dias. Então veja aqui. Veja aqui que malícia, né? Então veja que tradução espetacular, entre muitos outros textos. Ok? Então, estude cada vez mais a história para que você... Tá bom, já foi já. Só para terminar, que o vídeo já tem 20 minutos. Mas é isso mesmo. São Jerônimo, que é bispo católico da Igreja Católica, começou a trabalhar ali no ano 350 na organização da Bíblia. E termina ali no ano 393. 43 anos depois, organizou 208 livros e fecha o cano com 73. Portanto, é a igreja através de São Jerônimo, o protestante. Em 43 anos, 208 possíveis livros entraram na Sagrada Escritura. E chega o cano em 73 livros apenas. O catecismo diz que a Igreja Católica é detentora da verdadeira interpretação. Foi no Concílio de Catata ali, né? Com o Papa Damas. Então, a única fonte de interpretar a Bíblia é a Igreja Católica. Por mais que os protestantes não queiram aceitar. E tanto que a Bíblia também defende o pastoreio, que foi sob o fundamento dos apóstolos que foi edificado essa igreja e foi guardada a tradição. E através dos apóstolos que surgiu o Novo Testamento. O ensinamento do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Sou servo missionário Roberta, tá aí a resposta da história, né? Salve Maria.